E você segue acompanhando as principais notícias em destaque nesta manhã de quarta-feira aqui no Jornal da USP. Eu não sei se vocês leram sobre essa informação, é bem recente e a gente vai repercutir esse tema, que eu acho que afeta diretamente o consumidor. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo está propondo a criação de um gatilho para reajustar automaticamente a tarifa de água e esgoto quando houver uma redução significativa do consumo. E isso, obviamente, tiver um impacto negativo nas receitas da Sabesp. Na prática, vejam só, isso significa que, se a população reduzir muito o consumo, a conta de água deve subir além da inflação, né? Para não dar aquele desequilíbrio no caixa do governo. Será que é isso mesmo? Nós convidamos para discutir o assunto o professor Pedro Luiz Cortes, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, aqui da USP, professor da ECA e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro Luiz, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor Pedro, eu não sei se eu entendi direito, parece um contrassenso. Normalmente você estimula a população a economizar, né? Exatamente. Um gasto da água, diminuir o seu consumo, fazer um consumo inteligente, aquela história que a gente já conhece. Mas no caso aqui, se você economizar, se você gastar menos, aí você paga menos, o governo arrecada menos, e não é isso que o governo quer. Quer dizer, se você economizar, você vai ser punido. É exatamente isso que está sendo proposto, Roxane, por mais paradoxal que seja. Isso vai na contramão de qualquer boa política de gestão de recursos hídricos implantada em zonas que passaram por uma crise hídrica, como foi o caso da Califórnia, Espanha, Austrália, né? Nessas regiões houve um grande incentivo ao uso racional da água, ao uso econômico da água, e é o que deveria ser feito aqui na região metropolitana de São Paulo. É importante considerar que crises hídricas aqui não são uma novidade. De 1950 até a mais recente crise, foram 7 períodos mais severos de escassez. Então é dentro desse contexto que a gente deve trabalhar. Hoje, a situação dos mananciais, né, ela não é a situação desejável para um final de verão. Por exemplo, o sistema Cantareira, ele deveria estar numa situação ideal em torno aí de pelo menos 80%, para que a gente tivesse um bom conforto, né, em relação ao período de estiagem que começa agora com o outono a partir do dia 20. Né? E ao invés da gente receber um incentivo para economizar, para, né, incentivar aí o uso racional da água, uma medida como essa, ela vem penalizar a população que saiu da crise economizando água. Segundo a Sabesp, o consumo pós-crise ele se reduziu em 15% comparativamente ao que era antes da crise, ou seja, a população aprendeu a economizar. Muitos condomínios têm utilizado água de reuso ou água de chuva para limpeza de área comum. O uso consciente, exatamente, que tanto a gente queria, né? Exatamente. E ainda mais, uma situação em que os mananciais estão hoje, é muito importante essa redução de consumo. Por quê? Nós vamos ter um período seco no outono e no inverno, mais do que o usual, e talvez a gente tenha, é possível que a gente tenha um período seco também na primavera e no verão, agora no segundo semestre, início de 2019. Esse prognóstico, na verdade, a gente vai ter com maior precisão a partir de abril, de maio, a gente sabe o que vai acontecer no segundo semestre. Se permanecer esse clima seco, com redução no volume de chuvas, realmente a gente pode ter uma situação muito preocupante a partir de 2019. Então, nesse momento, o incentivo deveria ser exatamente o contrário, para se economizar água. Então, deveria voltar aquela política de bônus, privilegiando o uso racional da água, privilegiando o uso econômico da água, e não passar essa mensagem que é o oposto. Quer dizer, se você economizar água, você vai ser penalizado. Essa mensagem ou essa prática ela é errada tanto no momento de crise, né? No momento de crise é aí que você tem que aumentar o uso racional, as boas práticas, incentivar as boas práticas, aumentar a economia, e também no ambiente convencional, assim, numa situação mais convencional como nós temos hoje, quando é importante manter os reservatórios com um bom nível. Quer dizer, essa mensagem ela vai na contramão, né, ou essa proposta vai na contramão de tudo que tem sido proposto para boa gestão de recursos hídricos internacionalmente,
e realmente é difícil de entender ou difícil de justificar isso. Se a Sabesp ela quer buscar... Entender a gente até entende, quer dizer, está pensando na arrecadação. Exatamente, está pensando no caixa da Sabesp. Se a Sabesp ela tem essa preocupação, e deve ter como uma empresa, uma preocupação com seu retorno financeiro, ela deveria buscar uma maior eficiência nos seus processos. Então, por exemplo, reduzir as perdas na distribuição, que hoje são calculadas em torno de 25%. Você imagina uma indústria que produzisse, por exemplo, automóveis e perdesse 25% do que foi produzido por problemas de gestão. É claro que numa distribuição de água o índice ideal seria próximo de zero, mas isso é muito difícil de se obter. Mas um índice razoável para a região metropolitana de São Paulo, que poderia ser perseguido como uma meta, seria algo em torno de 15%. Ou seja, com isso ela já teria uma economia significativa, teria uma melhor performance financeira. Agora, o que a gente tem visto é que sempre que há algum problema financeiro, a perspectiva de algum problema financeiro, quem paga essa conta é a população. Infelizmente, nós não temos o incentivo a boas práticas de consumo, ao uso racional da água. Na verdade, vem sempre essa ideia de penalizar de alguma forma o consumidor. Né? E nesse caso, com uma ideia que particularmente considero absurda, né, de você aumentar a tarifa caso o consumidor reduza muito o consumo. Agora, em que momento está dessa ideia? Enfim, está sendo discutido ainda? Isso já deve ser fato? Não, isso vai entrar em consulta pública, segundo a Arcesp. Deve entrar agora, esse mês, ou em março, ou em abril, já deve entrar em consulta pública. Quer dizer, é uma proposta e isso não está sacramentado. Eu acredito que diante da repercussão negativa que isso tem gerado, né, e até considerando que nós estamos num ano eleitoral, talvez isso não seja implantado. Mas é muito preocupante que essa ideia tenha passado pela cabeça dos gestores, né, porque isso vai na contramão, como eu disse, de tudo que é preconizado em relação às boas práticas de consumo. Essa questão da tarifa de energia, da tarifa de água e esgoto, destes serviços, essa ideia de fazer linhas de consumo e gastos, quer dizer, você sabe que se você consumir mais, você vai pagar mais, quer dizer, isso parece bem mais racional. Parece que esse modelo traz, já dá para dizer que esse modelo traz bons resultados? Você está falando do modelo proposto ou dessa... Não desse proposto agora, não. Esse em que você, a produção, por exemplo, cai, né, o volume de água e aí a produção de energia diminui, o custo vai ficar um pouco mais elevado, ou então se a gente consome demais também, isso sobrecarga, é uma sobrecarga para a reserva, então você paga mais. Relacionar isso com a quantidade, com o comportamento, o consumo das pessoas e o equilíbrio dos mananciais, parece ser o modelo melhor para existem várias propostas, existem várias propostas, várias possibilidades de se adequar, né, a política tarifária à realidade social da região e também do nível dos reservatórios, o comportamento dos reservatórios. A situação da natureza. Exatamente. É muito importante que isso seja colocado publicamente, sempre preconizando o uso econômico, o uso racional da água e que seja discutido com a população, não uma coisa imposta de cima para baixo. Vale a pena lembrar que não é só a Sabesp que está afeita a condições climáticas, né? Quem trabalha com agronegócio, por exemplo, está muito afeito a isso. O tempo todo. E sempre usa os prognósticos climáticos, quer dizer, olha, como é que vai ser o comportamento das chuvas no outono, no inverno, na primavera, alguma coisa desse tipo, para se preparar financeiramente para esses impactos. A Sabesp deveria fazer a mesma coisa. Ela deveria utilizar esses prognósticos para fazer uma simulação de receita, né? Se preparando financeiramente para esses eventuais impactos negativos do clima, sem penalizar a população, porque nós não temos substituto para a água. Um produto agrícola ainda a gente pode substituir, está muito caro, a gente parte para uma alternativa. A água a gente não tem alternativa. Então, é um produto essencial à manutenção da vida, da qualidade de vida. E a política tarifária, né, o planejamento financeiro da empresa, ele deve levar em consideração isso e não penalizar o consumidor.
Na contramão, portanto, disso tudo que a gente está falando, é essa decisão agora, desse tal gatilho que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo está propondo. Vamos ver, tem consulta pública, vamos ver a reação, tem que reagir. Certamente voltaremos a conversar sobre isso, certamente. Eu conversei com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da USP desta quarta-feira, professor. Eu que agradeço, um bom dia a todos.